Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Quincas Borba. A leitura comentada é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura da obra junto com você, te explicando o vocabulário, os recursos expressivos, as referências de intertextualidade usadas na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai começar a leitura do capítulo 28. A gente finalmente vai fazer essa história andar, porque até aqui a gente fez um longo flashback, estabelecendo ali o passado do Rubião, conhecendo as premissas do caráter dele e de outros dois personagens profundamente relevantes para essa obra, o Cristiano Palha e a Sofia. Então, terminado aquele longo flashback, a gente vem aqui para o capítulo 28. Mas que pecado é esse que me persegue? Pensava ele andando. Ela é casada? Dá-se bem com o marido é meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Ou seja, ele confia em mim como mais ninguém confia. Que tentações são essas? Parava e as tentações paravam também. Ele, um Santo Antão leigo, ou seja, ele era um santo que não era ali uma pessoa religiosa. O Santo Antão, na Igreja Católica, vai ser conhecido pelo período em que, no Egito, quando ele vivia isolado dos outros humanos, ele vai ser tentado frequentemente por demônios. Inclusive, tem uma pintura surrealista do Salvador Dalí, em que aparecem três figuras bem monstruosas, que são as tentações de Santo Antão. Ele, um Santo Antão leigo, diferenciava-se do anacoreta em amar as sugestões do diabo. O anacoreta que representa Santo Antão, porque um anacoreta é uma pessoa que vive isolada dos outros. E nesse período em que o Santo Antão vai passar por essas tentações, ele era um eremita, ele era uma pessoa que vivia ali isolada dos outros. Mas, olha só, o Rubião, apesar de ser tentado pela Sofia, numa comparação aí às tentações de Santo Antão, ele se diferencia do anacoreta por quê? Porque ele ama as sugestões do diabo, uma vez que teimassem muito, uma vez que é o mesmo que porque, é uma relação aí de causa e consequência. Ele termina aí o Rubião gostando, se sentindo bem, ele se sente ali positivamente atraído por essa ideia de cometer o adultério com a esposa do amigo, tá? Daí a alternação dos monólogos. Então, por um lado, ele se recrimina, tem momentos em que ele fica se recriminando por ter esses desejos pela Sofia, mas logo depois ele vai responder com ideias contrárias. É tão bonita e parece querer-me tanto. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta a minha mão com tanto agrado, com tanto calor, não posso afastar-me, ainda que eles me deixem, eu é que não resisto. Será que isso que o Rubião está interpretando como sendo um querer bem da Sofia, uma paixão, um amor da Sofia, é realmente isso que ela sente? Ou o Rubião está interpretando demais os gestos de Sofia? O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Quincas Borba sentiu-lhe os passos e começou a latir. Rubião deu-se pressa em soltá-lo. Era soltar-se a si mesmo por alguns instantes daquela perseguição. Quincas Borba! Exclamou, abrindo-lhe a porta. O cão atirou-se fora. Que alegria, que entusiasmo, que saltos em volta do amo. Chega a lamber-lhe a mão de contente, mas Rubião dá-lhe um tabefe que lhe dói. Ele recua um pouco triste, com a cauda entre as pernas. Depois o senhor dá um estalinho com os dedos e ei-lo que volta novamente com a mesma alegria. Sossega, sossega. E aqui o meu momento de revolta com Rubião. Não se bate em doguinho, Rubião. Esse personagem aqui já me provoca um profundo abuso, já estou com muita raiva e quero que o Rubião se ferre muito, porque não se bate no doguinho, minha gente, que coisa horrível. Quincas Borba vai atrás dele pelo jardim fora, contorna a casa, ora andando, ora aos saltos. Saboreia a liberdade, mas não perde o amo de vista. Aqui fareja, ali para a coçar uma orelha, acolá cata uma pulga na barriga, mas de um salto galga o espaço e o tempo perdido e cose-se outra vez com os calcanhares do senhor. Coser é costurar e fica ali coladinho com as pernas do Rubião novamente. Parece-lhe que Rubião não pensa em outra coisa,
que anda agora de um lado para o outro unicamente para fazê-lo andar também e recuperar o tempo em que esteve retido. Quando o Rubião estaca, ele olha para cima e espera. Naturalmente cuida dele. É algum projeto saírem juntos ou coisa assim agradável. Gente, observem que o narrador está começando a colocar a gente na cabeça do Quincas Borba. A gente, a partir de agora, vai acompanhar em discurso indireto livre o que o Quincas Borba, o cachorro, pensa, o que é que ele sente, quais são as expectativas que ele tem ao redor dele. Olha que interessante. Não lhe lembra nunca a possibilidade de um pontapé ou de um tabefe. Tem o sentimento de confiança e muito curta a memória das pancadas. Ao contrário, os afagos ficam-lhe impressos e fixos, por mais distraídos que sejam. Gosta de ser amado, contenta-se de crer que o é. A vida ali não é completamente boa nem completamente má. Há um moleque que o lava todos os dias em água fria. Usança do diabo. Usança é hábito cultural, um costume, certo? É uma usança do diabo. O Quincas Borba detesta esse hábito de ser banhado em água fria. A que ele se não acostuma. Jean, o cozinheiro, gosta do cão. O criado espanhol não gosta nada. Rubião passa muitas horas fora de casa, mas não o trata mal. E consente que vá acima, que assista ao almoço e ao jantar, que o acompanhe à sala ou ao gabinete. Brinca às vezes com ele, falo pular. Então faz ele, representado aí pelo pronome ó, Quincas Borba, pular. Se chegam visitas de alguma cerimônia, manda-o levar para dentro ou para baixo. E resistindo ele sempre, o espanhol toma-o a princípio com muita delicadeza, mas vinga-se daí a pouco arrastando-o por uma orelha ou por uma perna, atira-o ao longe e fecha-lhe todas as comunicações com a casa. Perro del inferno! Em espanhol, cachorro do diabo. Então, tá xingando ali o pobre do Quincas Borba. E ele, de novo, é submetido aqui, gente, a uma situação de violência, né? Que ódio dessas pessoas. Não façam isso com os cachorrinhos. Machucado, separado do amigo, Quincas Borba vai então deitar-se a um canto e fica ali muito tempo calado. Agita-se um pouco até que acha a posição definitiva e cerra os olhos, ele fecha os olhos. Não dorme. Recolhe as ideias, combina, relembra. A figura vaga do finado amigo passa-lhe acaso ao longe, muito ao longe, aos pedaços. Depois mistura-se a do amigo atual e parecem ambas uma só pessoa. Depois, outras ideias. Mas já são muitas ideias. São ideias demais. Em todo caso, são ideias de cachorro. Poeira de ideias. Menos ainda que poeira, explicará o leitor. Mas a verdade é que esse olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço, tão expressivamente, parece traduzir alguma coisa que brilha lá dentro. Lá, muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana! Pobre língua humana que não consegue exprimir essa coisa que está nesse brilho desse olhar, que é a correspondência de uma parte do cão que não é uma parte do corpo dele. Aqui o narrador está dando voltas, está muito sutilmente falando de uma alma canina e que tem que ser falado de uma forma muito sutil nesse momento porque suscitaria ali gritaria, gente. As pessoas poderiam ficar muito revoltadas por dois motivos. Um motivo seria a blasfêmia de caráter religioso, tá? Vamos lembrar que nessa época o Estado não é laico, o Brasil é um país oficialmente católico e você dizer que animais têm alma, um espírito imortal, seria blasfêmia. Mas teria uma gritaria também do outro lado. A gente está no período do positivismo. E o positivismo estabelece o homem como este ser superior, único, dotado de razão e que está acima de todos os seres vivos na escala evolutiva. Falar que um animal tem
ideias, falar que um animal tem sentimentos, falar que um animal tem memórias e algo que corresponde a uma alma, no sentido de um ser que tem capacidade de analisar, pensar, refletir sobre o mundo ao redor e sofrer não apenas fisicamente, mas emocionalmente, essa insistência que a gente vem vendo ao longo de alguns capítulos de que esse cão, pelo menos, parece gente, isso também vai suscitar, ele vai incomodar, vai cutucar os leitores que não são as pessoas mais religiosas, mas são aquelas que vão estar ligadas à forma científica de compreender os seres humanos e que vai estar em voga aí nesse período do século XIX no qual o Machado vai escrever sua obra. Afinal, adormece. Então, as imagens da vida brincam nele, em sonho, vagas, recentes, farrapo daqui, remendo dali. Quando acorda, esqueceu o mal. Tem em si uma expressão que não digo seja melancolia, para não agravar o leitor. Eu não vou dizer que um cachorro é capaz de sentir melancolia para não ofender o leitor. Disse de uma paisagem que é melancólica, mas não se diz igual coisa de um cão. A razão não pode ser outra, senão que a melancolia da paisagem está em nós mesmos. Enquanto que atribuí-la ao cão é deixá-la fora de nós, é admitir que outros seres vivos são capazes de sentir emoções como nós sentimos, e por isso, por exemplo, você não deveria bater em cãezinhos ou fazer outras coisas com animais. Seja o que for, alguma coisa que não a alegria de há pouco. Mas venha um assobio do cozinheiro ou um gesto do Senhor e lá vai tudo embora. Os olhos brilham, o prazer arregaça-lhe o focinho e as pernas voam que parecem asas. E aí, gente, pensa numa coisa. Por que que Machado de Assis está gastando um capítulo inteiro e não é um capítulo daqueles curtinhos? Para desenvolver para a gente a interioridade de um cachorro. No contexto dessa obra. Pensa no contexto dessa obra. Pensa no que veio antes dessa obra, quais informações que a gente recebeu antes dela, e observa também o que vai vir logo depois. Criem as teorias de vocês, eu vou falar minha teoria, mas só num próximo vídeo, tá? Para deixar vocês pensando, refletindo. Registrem aqui nos comentários o que é que vocês acham e vamos ver se a gente chega a leituras semelhantes, tá? Não quer dizer necessariamente que as leituras de vocês, se divergirem das minhas, vão estar necessariamente erradas, mas vamos ver se a gente pensa ali mais ou menos parecido, tá? Eu tenho uma teoria, conto para vocês no próximo vídeo, tá? Capítulo 29. Rubião passou o resto da manhã alegremente. Era domingo. 2 amigos vieram almoçar com ele, um rapaz de 24 anos que ruía as primeiras aparas dos bens da mãe. Então a gente tem um jovem herdeiro que começou agora a gastar a fortuna que ele recebeu da mãe dele, e um homem de 44 ou 46 que já não tinha o que roer. Então a gente tem 2 companheiros, 2 amigos aí do Rubião, um rico e jovem, o outro já um homem maduro, se aproximando para o que na época já vai ser considerado um período ali de velhice e que já não é mais uma pessoa rica, ele já roeu todos os bens que ele tinha para roer. Carlos Maria chamava-se o primeiro, Freitas o segundo. Rubião gostava de ambos, mas diferentemente. Não era só a idade que o ligava mais ao Freitas, era também a índole desse homem. Freitas elogiava tudo. Saudava cada prato e cada vinho com uma frase particular, delicada, e saía de lá com as algibeiras cheias de charutos, provando assim que os preferia a quaisquer outros. As algibeiras, gente, são meio que as carteiras da época, onde são os bolsos ou as bolsas onde você vai guardar os seus objetos ali que você precisa transportar de um lugar para outro. Tinha-se-lhe sido apresentado em um certo armazém da rua municipal, onde jantaram uma vez juntos. Contaram ali a história do homem, a sua boa e má fortuna. Então, tanto a boa sorte como a má sorte dele, tá? Mas não entraram em particularidades. Rubião torceu o nariz. Era, naturalmente, algum náufrago cuja convivência não lhe traria nenhum prazer pessoal,
nem consideração pública. Náufrago aqui está no sentido desse contexto social. Ele é um desgarrado, é alguém cujo navio afundou. Então, o Freitas é essa pessoa que já roeu toda a fortuna e que por isso se tornou um náufrago na sociedade. Ele não tem mais um navio dele, ele não tem mais um lugar próprio dele. É uma pessoa que está ali meio que sobrando na sociedade. Ele não tem influência, ele não tem dinheiro, ele não é uma pessoa cuja proximidade vai trazer vantagens para o Rubião. Mas o Freitas atenuou logo essa primeira impressão. Era vivo, interessante, anedótico, ele sabe contar histórias e ser engraçado. Alegre como um homem que tivesse 50 contos de renda. Ou seja, alegre como um cara que fosse rico, né? Como o Rubião falasse das bonitas rosas que possuía, ele pediu-lhe licença para ir vê-las. Era doido por flores. Poucos dias depois apareceu lá. Disse que ia ver as belas rosas. Eram poucos minutos, não se incomodasse o Rubião se tinha o que fazer. Olha o discurso indireto livre, isso aqui é o que o Freitas falou quando foi lá visitar o Rubião. Rubião, ao contrário, gostou de ver que o homem não se esquecera da conversação. Desceu ao jardim, onde ele ficara esperando, e foi mostrar-lhe as rosas. Freitas achou-as admiráveis. Examinava-as com tal afinco que era preciso arrancá-lo de uma roseira para levá-lo a outra. Sabia o nome de todas, e apontando muitas espécies que Rubião não tinha nem conhecia. Apontando e descrevendo assim, desse tamanho, indicava o tamanho abrindo e arredondando o polegar e o índex, né, o dedo indicador. E depois nomeava as pessoas que possuíam bons exemplares. E olha só, ele ia apontando espécies que o Rubião não tinha nem conhecia. Então, parece que esse conhecimento que o Freitas está aí ostentando, ele não tem exatamente. Ele está falando ali, apontando talvez no jardim do Rubião flores que não estão lá. Mas as do Rubião eram das melhores espécies. Essa, por exemplo, era rara e aquela também, etc. O jardineiro ouvia-o com espanto. Tudo examinado, disse Rubião. Venha tomar alguma coisa? Que há de ser? Freitas contentou-se com qualquer coisa. Chegando acima, achou a casa muito bem posta, examinou os bronzes, os quadros, os móveis, olhou para o mar. Sim, senhor, disse ele, o senhor vive como um fidalgo. Rubião sorriu. Fidalgo, ainda por comparação, mesmo que por comparação, é palavra que se ouve bem. Rubião está se sentindo ali, gente, a pessoa mais importante, né? Ele tem as melhores rosas, ele escuta que ele vive como um fidalgo, como um nobre. Veio o criado espanhol com a bandeja de prata, vários licores e cálices, e foi um bom momento para Rubião. Ofereceu ele mesmo esse ou aquele licor. Recomendou, afinal, um que lhe deram como superior a tudo que em tal ramo poderia existir no mercado. Freitas sorriu incrédulo, né? Ele não acreditou que aquele licor seria tão saboroso assim. Talvez seja encarecimento, disse ele. Talvez seja exagero desse povo. Tomou o primeiro trago, saboreou devagar, depois o segundo, depois o terceiro. No fim, pasmado, confessou que era um primor. Onde é que compraram aquilo? Olha só, discurso indireto livre de novo já é o que o Freitas está falando. Rubião respondeu que um amigo, dono de um grande armazém de vinhos, o presenteara com uma garrafa. Ele, porém, gostou tanto que já encomendara 3 dúzias. Não tardou que se estreitassem as relações. E o Freitas vai ali almoçar ou jantar muitas vezes. Mais vezes ainda do que quer ou pode. Porque é difícil resistir a um homem tão obsequioso, tão amigo de ver caras amigas. De novo, é isso que o Freitas diz. Olha, eu nem podia vir jantar aqui hoje, mas como eu posso ficar distante de um amigo que é tão bondoso, que gosta tanto de ver os rostos amigos, que recebe tão bem, né? Que é tão obsequioso, tão gentil. É o que o Freitas fica falando ali para o Rubião. Um bajulador esse Freitas, né, gente? Será que é por isso que o Rubião gosta tanto dele, se sente mais próximo dele do que do Carlos Maria?
Vamos ver, a gente ainda não sabe como é que o Carlos Maria é. Capítulo 30. Rubião perguntou-lhe uma vez: Diga-me, senhor Freitas, se me desse na cabeça ir à Europa, o senhor era capaz de acompanhar-me? Não. Por que não? Porque eu sou amigo livre, e bem podia ser que discordássemos logo no itinerário. Freitas aqui está pontuando: talvez eu não quisesse ir para onde o senhor vai. Preste atenção nisso, porque esse vai ser um dos pontos da minha teoria. A gente conversa sobre isso depois. Pois tenho pena, porque o senhor é alegre. Lamento que o senhor não queira ir, o senhor seria uma boa companhia, o senhor é alegre. Engana-se, senhor, trago esta máscara risonha, mas eu sou triste. Sou um arquiteto de ruínas. Iria primeiro às ruínas de Atenas. Depois ao teatro, ver O Pobre das Ruínas, um drama de lágrimas. Depois aos tribunais de falências, onde os homens arruinados... E Rubião ria-se. Gostava daqueles modos expansivos e francos. Será que o Freitas é realmente um homem franco? Um homem que fala aquilo que pensa? Ao menos parece isso, já que ele diz: olha, eu não sou uma pessoa alegre, não. Eu tenho tristezas escondidas e sou uma pessoa, na verdade, bastante triste. Mas ele não parece isso em nenhum momento, então ele seria uma pessoa dissimulada, né? Uma pessoa que disfarça aquilo que sente. Capítulo 31, o último desse nosso vídeo. Queres o avesso disso, leitor curioso? Então, você quer aí, leitor, o contrário disso? O contrário vai chegar agora. E aqui, gente, é a tal da digressão machadiana em que o narrador para o rumo da narrativa para conversar com a gente. Vê esse outro convidado para o almoço, Carlos Maria. Se aquele, o Freitas, tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório. Então, olha, eu estou falando isso aqui elogiando de verdade. Laudatório é elogioso, tá? Claro é que ele, Carlos Maria, os tem contrários. Assim não te custará nada vê-lo entrar na sala lento, frio e superior. Ser apresentado ao Freitas olhando para outra parte. O Carlos Maria, ele nem olha para o Freitas quando é apresentado a ele, de tão superior que ele se acha. Freitas, que já o mandou cordialmente ao diabo por causa da demora, é perto do meio-dia, corteja-o agora rasgadamente. Então, ele está cumprimentando rasgadamente, com muita alegria, muitas festas. Com grandes aleluias íntimas, intimamente dizendo assim: finalmente, aleluia, esse homem chegou. E aí, você pode ficar aí pensando: mas por que ele teria demorado tanto? É meio-dia, ainda vai dar meio-dia e ele está chegando para o almoço. Porque almoço, nessa época, gente, é o que nós entendemos como café da manhã. Eles chamavam o café da manhã de almoço. O almoço da gente, essa refeição que a gente faz ali entre meio-dia e 1 hora, geralmente, eles chamavam de jantar. E o nosso jantar, aquela refeição da noite, era a tal da ceia. Tá certo? Nesse período do século XIX, as refeições tinham nomes diferentes. Em Portugal, o café da manhã continuou sendo chamado de almoço, mas com um adjetivo. Eles chamam lá de pequeno almoço, tá? Também podes ver por ti mesmo, então voltou aqui o narrador a interagir com o leitor, que o nosso Rubião, se gosta mais do Freitas, tem o outro em maior consideração. Esperou até agora e esperá-lo ir até amanhã. Carlos Maria, que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem. É um galhardo rapaz, é um elegante rapaz, de olhos grandes e plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima. Não tem o riso jovial, mas escarninho. O riso dele é um riso zombeteiro, que escarnece das pessoas. Escarnecer é zombar. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor, um ilustre favor, ao dono da casa. Talvez dois ilustres favores. O de lhe comer o almoço e o de lhe não chamar Pascácio, o de não lhe chamar pateta, tolo. É essa a empáfia do Carlos Maria. Parece que ele está fazendo um grande favor de estar ali e não xingar ninguém. Parece que está ali, comer aquela
refeição que o outro está oferecendo é um grande favor. E é mais favor ainda você não estar sendo xingado por ele. E malgrado essa disparidade de caracteres, o almoço foi alegre. Mesmo assim, esse almoço conseguiu ser alegre. Freitas devorara com alguma pausa, é certo, e confessando a si mesmo que o almoço, se tivesse vindo à hora marcada, 11, talvez não trouxesse o mesmo sabor. Agora, orçava pelos primeiros bocados que acodem a fome do náufrago. Olha que essa palavra aqui, náufrago, gente, está sendo usada com ironia, tá? É uma ironia aqui, porque foi usada a palavra náufrago antes para falar da condição social do Freitas, né? Que ele não tem um navio seu, que ele é uma pessoa que está ali perdida na sociedade. E aí fica esse duplo sentido. Ele está comendo como um náufrago comeria, porque o náufrago ali ele não tem o que comer, está passando fome, né? A pessoa que naufraga de verdade, mas ele é também o náufrago social, que está ali comendo de favor na casa do outro, e isso dá um outro sentido para a expressão, né? A questão social ali da posição do favor que o Freitas recebe. Ao cabo de uns 10 minutos, pôde começar a falar, cheio de riso, multiplicando-se em gestos e olhares, desfiando um rosário de ditos agudos, de declarações inteligentes e anedotas picarescas. Ele começou a contar histórias engraçadas. Carlos Maria ouviu a maior parte deles com seriedade para humilhá-lo, a ponto que Rubião, que realmente achava graça no Freitas, já não ousava rir. Para o fim do almoço, Carlos Maria afrouxou um tanto a gravata do espírito. Então, ele deixou de ficar ali tão sério, tão formal. Expandiu-se e referiu algumas aventuras amorosas de outros. Freitas, para lisonjeá-lo, pediu-lhe uma ou duas dele mesmo. Então, foi ali o Freitas tentar bajular o Carlos Maria. Carlos Maria estourou de riso. Que papel quer o senhor que eu faça? Disse ele. Você quer que eu me rebaixe, que eu me exponha? Você está pensando que eu sou tolo? É o subtexto aí do Carlos Maria. Freitas explicou-se. Não era uma apologia, não era um louvor. Eu não estou querendo aqui que você fique tentando pagar de Dom Juan, do grande conquistador. Eram fatos, pedia-lhe fatos. Não havia inconveniente, nem ninguém era capaz de supor. Freitas ficou todo desconcertado ao jeito dele de dizer, olha, não quis ofendê-lo de jeito nenhum. O senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Carlos Maria, dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e pela segunda vez mandou o moço ao diabo. Colou-se ao espaldar, teso, grave, olhando para um painel da parede. Então, ele colou ali nas costas da cadeira. Espaldar são as costas da cadeira, tá? E aí ficou ali bem rígido, ele está muito incomodado com a situação. O outro está desprezando ele continuamente ao longo desse almoço. Rubião respondeu que se dava bem, que a praia era linda. A vista é bonita, mas nunca pude tolerar o mau cheiro que há aqui em certas ocasiões, disse Carlos Maria. Que lhe parece? Continuou voltando-se para o Freitas. Freitas desencostou-se e disse tudo o que pensava, que um e outro podiam ter razão, mas insistiu em que a praia, a despeito de tudo, era magnífica. Discorreu sem amor, sem mau humor, nem vexame. Fez até o obséquio, né, o favor, a gentileza, de chamar a atenção do Carlos Maria para um pedacinho de fruta que lhe ficara na ponta do bigode. Gente, de novo Freitas sendo bajulador. Ele quer ali concordar com o Rubião, porque o Rubião é o dono da casa, ele está ali agradando o Rubião sempre, mas o Carlos Maria disse que se incomodava com o cheiro da praia, então ele também não pode dizer que acha a praia linda, maravilhosa, sem defeitos, porque isso é se colocar em posição contrária ao do Carlos Maria, que é um cara rico, é um cara que ele gostaria ali que passasse a gostar dele também. Chegaram ao fim. Era pouco mais de 1 hora. Terminou ali o momento do almoço. Rubião, calado, recompunha mentalmente o almoço, prato a prato. Via com gosto os copos e os seus resíduos de vinho, as migalhas esparsas, o aspecto final da mesa em vésperas de café. Né? Tá para vir ali o cafezinho pós-almoço, né? Pós
refeição nesse caso, porque esse almoço aí ainda é o café da manhã. De quando em quando, dava um olhar à casaca do criado. Chegou a apanhar o rosto de Carlos Maria em flagrante prazer, quando tirava as primeiras fumaças de um dos charutos que ele mandara distribuir. Nisso, entrou o criado com uma cestinha coberta por um lenço de cambraia e uma carta que acabavam de trazer. O que é que tem essa carta? O que é que o Rubião recebeu aí nessa cestinha? E qual é a minha teoria de por que é que tivemos um capítulo inteiro sobre os pensamentos de Quincas Borba, o cachorro? A gente vai ficar sabendo no próximo vídeo. Eu espero ter ajudado você com o seu processo de compreensão de Quincas Borba. Boa leitura, um beijo e até a próxima.